Novamente, já estamos gravando o nosso, se não me engano, quarto encontro. Bem, hoje nós vamos fazer os exercícios do TP2, da aula número 2. Já está sendo projetado o slide, que é o seguinte, semana passada, voltando um pouco mais, nosso TP1, vocês marcaram a posição de um ponto início e um ponto final, com base nessa caderneta. E aí eu disse que se fizéssemos uma via ou um traçado unindo os dois pontos, teria que passar e descer e depois subir. Provavelmente esse traçado seria mais caro do que se a gente fizesse um traçado ou um caminho indo numa reta horizontal, mais ou menos até mais ou menos aqui, depois pegássemos um outro ponto aqui e fechássemos assim. Esse aqui em preto que eu estou desenhando é o que a gente diz que é um traçado viário ou um caminho. Isso foi o assunto, então, da semana passada, traçado de via. Para se fazer um traçado viário, leva-se em consideração alguns elementos básicos, tipo a hidrologia, topografia, geologia e geotecnia. Vários projetos também são construídos. Eu citei alguns tipos de projetos. Isso foi semana passada. Focamos que o nosso projeto aqui é o geométrico. Dissemos que alguns outros projetos a gente vai aprender, a gente vai ter uma noção no nosso curso, né? Mostrei para vocês o site do IPR, Instituto de Pesquisa Rodoviária, que ele possui várias normas e manuais referentes à área de projetos viários. Então, pessoal, futuramente, se alguém for trabalhar nesse assunto, ou estagiar na área, ou seguir carreira na área de engenharia, não é necessário saber a priori de cor todas as normas, isso não faz sentido. É nesse site que tem as ferramentas, né, o passo a passo para vários tipos de projetos. Eu também projetei esse slide dizendo o seguinte: os traçados viários são classificados de uma classe, vamos dizer, pior até uma classe melhor. Mas esse pior não significa que é uma rodovia que tenha insegurança. Todas as rodovias têm que ter segurança. E esse pior e melhor vai muito do porte ou do tamanho dessa via. O tamanho, assim, eu digo, o número de faixas de rolamento, os raios de giro empregados nas curvas, que a gente vai comentar mais adiante. E para classificar essas vias, nós temos dois critérios: o volume de tráfego, que é o quanto de veículos vai passar nessa via, e o relevo da região onde você está projetando essa via. Fazendo a interseção desses dois parâmetros, tem-se as classes rodoviárias. Isso depois a gente volta a conversar melhor. E aí, eu mostrei para vocês, encerrando semana passada, a gente foi para o Google Earth, se não me engano. Eu mostrei alguns tipos de traçado, basicamente 4 tipos de traçado. Quer ver? Vamos ver se vocês recordam desses slides aqui, que eu vou projetar. Só um momento. Eu projetei os seguintes slides semana passada. Então, nós estamos ainda na fase da revisão. Onde está isso? Pam, 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 pam. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas coisas. Achei. E aí nós projetamos essa transparência, no qual tinha 4 tipos de traçados que acontecem no dia a dia, né, na vida real. Que é o traçado em cumeada, que é no alto da serra, traçado em vale, traçado uma passagem em garganta e traçado em meia encosta. Fomos para o Google Earth, mostrei isso no Google Earth, e terminamos com um vídeo
mais mais, vamos dizer, como é que eu posso explicar? Mais de diversão, né? De curiosidade, das 10 rodovias mais perigosas do mundo. E assim nós fomos embora semana passada. Sobre a semana passada, alguma dúvida, alguma curiosidade? Vocês queiram perguntar? Dúvidas? Any question? Professor, desses quatro tipos, qual que é o mais barato de ser feito? Geralmente o de meia encosta e o de cumeada. Cumeada que ele faça lá no alto da serra, porque tem menos movimentação de terra. E o de meia encosta, não sei se você lembra do desenho de meia encosta. O de meia encosta é esse aqui, quer ver? O de meia encosta, deixa eu ver. Aqui tem uma de meia encosta, ó. Peraí. Eu até projetei no Google Earth. Deixa eu ver se eu tenho essa daqui, que dá para projetar. Aqui, ó. Essa aqui é uma via de meia encosta. Você tem aqui um talude, né? Ou uma vertente. Tem aqui a pista de rolamento e outra vertente. Então você corta justamente, a gente fala meia encosta, porque tem a encosta inteira e você corta como se fosse fazendo a sua via. Essa, vamos dizer, é a mais comum, principalmente em terreno muito acidentado, muito relevo muito acidentado. Professor, Ei, essa de garganta é quando eu tenho que cortar, tipo, a serra para passar a estrada? isso mesmo. A gente conversou disso também semana passada, que é assim, ó. Eu tenho aqui uma bacia hidrográfica e aqui uma outra bacia hidrográfica, dividida por essa cadeia de montanhas aqui, por essa linha de cumeada. Para eu sair dessa posição aqui e ir para outra bacia hidrográfica, eu passo pelo ponto mais baixo, aonde está esses pontos mais altos, vai ter um ponto mais baixo. É justamente nesse ponto que é chamado de garganta, é onde você consegue ultrapassar de uma bacia hidrográfica para outra bacia hidrográfica. Para que isso? Para você não ter que ir até o topo desse morro e descer o morro. Então você procura a região mais baixa. Basicamente é isso. Vamos a coisas assim agora da prática, de exercícios. Só um momento. Um negócio aqui. Um momentinho. Só para a gente fazer uns exercícios aqui. One moment, please. Só um pouquinho. Aí. Ó, o que que vai acontecer no nosso TP2? Trabalho prático 2, que vale, como a gente está combinando, 6 pontos. Nosso TP2, ele tem aqui 5 atividades. Então, vamos fazer juntos. Eu vou comentando aqui. Pode ser que a gente não consiga fazer ao mesmo tempo. Então, vai anotando no canto do No caderno CAD? aí. Oi? Essa atividade é para fazer no CAD, né? Pode fazer no CAD. Então, eu vou fazendo aqui algumas dessas atividades e depois vocês terminam em casa. Então, a atividade 1 está assim, ó, de posse da planta topográfica da página 10, ou aquela planta que está no AutoCAD, una os pontos de interseção, os PIs, marcados, definindo o traçado viário. Bem simples. O que vocês vão fazer para mim aqui? Tem esses pontos no CAD. Se não tem esses pontos, vocês marquem esses pontos. Mas que pontos são esses, professor? Esses pontos são esses pontos aqui da caderneta do TP1. Então, vocês têm que marcar a posição desses pontos. E marcada a posição dos pontos, vocês vão, ou no CAD, ou à mão, vocês vão unir esses pontos. E aqui vai ser o nosso caminho, nosso traçado viário. Pessoal, o meu aqui não está ficando retinho, ficando bonitinho, retinho, porque eu estou fazendo no mouse, tá? Usando o mouse. Então ele fica meio torto, tá?
de vocês aí vai ficar bem mais bacana que o meu. Então, esse é o item 1, simples, sem discussão. Sobre o item 1, alguma dúvida? Não. Vamos adiante, então. Eu vou para o item 4 agora, talvez seja mais fácil. O item 4. Não, vou na sequência. Vou na sequência. Tá assim, item 2. Calcular as distâncias entre as tangentes, trechos retos, e determinar o nome das estacas dos PIs. Como é que é isso? Calcular a distância, vamos relembrar aqui de uma fórmula que a gente aprendeu outro dia, que a fórmula é assim: distância é igual raiz quadrada da diferença das coordenadas em x ao quadrado, mais a diferença... Opa, mais, né? Vezes não. Espera aí que eu errei. Mais a diferença das coordenadas em y ao quadrado. Isso aqui, na verdade, não sei se vocês recordam dos dias do TP1, né? Esse ΔX é dado pela coordenada x do ponto B menos o x do ponto A. E o ΔY é dado pela y do ponto B menos o y do ponto A. Então, vocês possuem aqui as coordenadas desses pontos. Vou anotar essas duas aqui, ó. 50, 400, 50, 50. Beleza. 50, 400. Então, tem assim, x, y, de do ponto início para o ponto PI1. PI1. 50, 400. Y50 do ponto inicial, 50 do PI1. Então, basta jogar essas coordenadas, achar o ΔX, achar o ΔY, colocar o quadrado, tirar a raiz quadrada, e você vai ter a distância do ponto início até o ponto PI1. Que distância é essa, professor? Essa distância aqui, ó. A distância daqui até aqui. Bem, aqui no visual, tá bem fácil essa distância, porque essa distância, não sei se vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, como é uma distância horizontal, aqui coordenada 50 e aqui coordenada 400, logicamente, 400 menos 50, essa distância aqui é 350. Todo mundo concorda? Que essa distância corresponde a 350 metros? Sim. Sim, né? Então, beleza. Então, essa está calculada. Então, faz uma continha para achar a próxima e achar a última. Bem, vocês vão fazer essa conta e mostrar no canto do caderno. E bate foto. Uma forma de você comprovar que está certo, o que vocês vão fazer para mim? Quem quiser comprovar, né? Quem não quiser, não comprove. Mas no CAD, já estou aqui com o CAD aberto. Os pontos já estão plotados. Pego uma reta, uma linha, né? Vou fazer o Ô, meu traçado. professor, Ei, é o mesmo projeto da semana retrasada, né? é o mesmo exercício, é a mesma planta da semana passada. Ah, É tá bom, porque essa obrigada. distância a gente não pediu, a gente já pediu a distância do triângulo, lembra do triângulo? Aquele Sim. triângulo foi... Aí. Pode falar. Ah, não, pode falar. Não, pode falar. O triângulo foi só para te treinar. Agora realmente é o nosso caminho, nosso traçado da nossa rodovia. Então eu fiz aqui o traçado da via. Se vocês quiserem calcular, né, pelo CAD, é a função dist de distância, né? Comando dist, clica no primeiro ponto, clica no segundo. Não sei se vocês estão vendo pequenininho aqui, pessoal, ó, aqui embaixo, no CAD, distância 350. Inclusive, ele dá o ΔX
e dá o ΔY. Essa é a distância início PI1, ponto de inflexão 1. Ah, tu quer achar a próxima. Marca daqui até aqui, ó. Essa já deu 250, estão vendo? Então, pessoal, no CAD, vocês vão usar para apenas conferir o que vocês vão fazer a conta analítica ou a conta feita à mão. Esse é o nosso item, é parte do item 2, calcular a distância dos trechos retos. Diga. Para fazer isso, tem que fazer de novo aquele negócio de importar o desenho pro 00, né? Para origem. É interessante, sim, porque apesar de que, se o desenho estiver fora das coordenadas, a distância é a mesma. Então, assim, não precisa você mover o desenho para o 0 e 0, não. Para você medir as distâncias, você pode clicar direto nos pontos e pedir a distância, tá bom? Mas se você quiser levar para a origem, tudo bem também. Bem, para terminar até agora, tudo bem? Estamos juntos? Joia, né? Joia. Para terminar o item 2, está assim. Determine o nome das estacas dos PIs. Então, vou dar uma pausa aqui agora para a gente fazer uma revisão de um assunto de topografia. Provavelmente vocês já viram isso daqui, quer ver? Pode apagar essa conta, pessoal? Pode. Tá. Existe um conceito em topografia que a gente usa em projetos também rodoviários, que é assim: uma estaca corresponde a uma distância que você anda de 20 metros. Então, fala assim, professor, eu andei uma distância de uma estaca. Você andou 20 metros. Eu andei 5 estacas. Bem, se você andou 5 estacas, 100 você metros. andou 100 metros. Muito bem, 100 metros. Muitas vezes, você vai andar partes de estacas. Por exemplo, vamos supor que o sujeito está aqui, na estaca 0, e ele andou, né? Andou aqui, e chegou numa estaca chamada estaca 10 mais 15,40 metros. Pergunta, quanto que ele andou? Ele andou 10 vezes 20, porque são 10 estacas, mais não chegou a completar uma estaca, mais 15,40. Ou seja, ele andou 215,40 metros. É claro isso para vocês? Vocês já tinham visto isso em topografia? Já, né? Pois é. Então, esse é o assunto que a gente está treinando agora. Para isso, então, eu vou saltar aqui do item 2, eu vou para o item 5. Justamente para treinar esse cálculo de estaca. Se alguém tiver calculador aí, vai me ajudar agora, hein? Diga. É para determinar o nome das estacas, seria a gente. Eu não entendi como que é para fazer essa segunda parte de determinar o nome. Ou você tá pulando pro 5, né? Pro 5, depois você vai voltar para 5, daqui a pouco eu volto para o 2. Tá Legal. bom? Veja só. Tá assim, calcular as distâncias e o nome das estacas dos bueiros. Vamos supor que tem uma rua cheia de bueiro e esses bueiros têm alguns nomes e tem algumas distâncias, tá? Bueiro de uma rua. Vamos supor que aqui é a estaca 0. Quer dizer, é como se fosse não, é o início de um estaqueamento. Você colocou vários piquetes e aqui, aonde está marcado, é o início, é a estaca 0. Vamos supor que daqui até este ponto ele andou 650 metros. Pergunta: em qual estaca ele chegou? Como transformar distância em estaca? Quem tem calculadora aí, me ajude, por favor. Pegue assim para nós. 650,30 dividido por 20. Quanto que dá essa conta?
Por que dividido por Ah. 20? Porque uma 32. estaca são 32. 20. Regra de 3. 32,515. 32, vírgula 515. 15 e 15. 15 e Por que 15. Dividir pelo 20. eu dividi por 20? Porque uma estaca são 20 metros. Ó, Ah, tá. uma estaca, nós estamos combinando aqui que uma estaca corresponde a 20 metros. É uma regra de 3 que está fazendo, tá? Acho que é o João que perguntou, João? Guilherme, não sei. Então, a gente está dividindo a distância por 20 para fazer a transformação de distância para estaca. Então, vejam só os senhores aqui. Nesse caso, nós temos aqui 32 estacas inteiras. Então, o nome deste ponto vai ser estaca 32. Agora faça a seguinte conta para mim aí, quem está com calculadora. Mais, pega para mim 0,515 e multiplica por 20. 0,515 vezes 20. Dá 10,3. 10,30 metros. Ou seja, pessoal, vamos ver se a gente entendeu isso aqui. Essa distância aqui é a mesma coisa que eu falar estaca 32 mais 10 e 30. Ou seja, entendendo de outra forma, 32 vezes 20, 640. Né? 32 vezes 20, 640. Com mais 10, 650,30. Então, o nome dessa estaca é 32 mais 10,30. E aí, entenderam? Quer que repete? Eu entendi. E aí, o pessoal, mais... Eu quero, professor, que você repete. Então, vamos lá. Repetindo em 1 minuto. O que está se pedindo no exercício é transformar essa distância que o sujeito anda em estaca, que é uma outra unidade. Uma estaca são 20 metros, que a gente está combinando. Isso é, combinando assim, isso é da natureza, vamos dizer, de projetos rodoviários. Se uma estaca são 20 metros, 650,30 são X estacas, uma regrinha de 3. Basta, então, dividir 650,30 por 20. Eu achei 32, alguma coisa. O que fazer? Pego a parte inteira, que é 32, e coloco aqui do lado, ó, estaca 32. E esse 0,515? Eu posso dizer assim, ó, que uma estaca são 20 metros. Zero, agora a regrinha de 3 é do outro lado, né? 0,515 estacas corresponde a X metros. Por isso que eu multipliquei esse vezes esse. Então, ficou 0,515 vezes 20, 10,30. Prova dos 9, para saber se eu acertei. 32 vezes 20, 640. Com 10, 650. Beleza? Repetido? Sim, Sim, aí pode o falar. nome da estaca seria 32 mais 10,30? Isso mesmo. Esse é o nome da Ah, estaca, tá, entendi. entendeu? É porque a gente, Aí, na resposta, pra gente colocar isso, né? na resposta você põe isso. É porque é o seguinte, lá em projetos, às vezes a equipe de topografia, em vez dela pegar a trena ou a estação total e medir distância, ela anota na cabeça do piquete ou numa estaca, ela anota o nome, ou no próprio asfalto, ela anota o nome da estaca, entendeu? Então ela transforma a distância em estaca. É isso. Vamos aqui em mais um Entendi, exercício. professor, obrigada. Vamos a mais um raciocínio aqui agora. Vamos supor que o sujeito está aqui na estaca zero, ele está no início de uma via e ele vai andar uma certa distância e ele encontrou uma estaca chamada 24 mais 14 e 30. Ele achou no chão escrito lá 24 mais 14 e 30. Pergunta, quanto ele andou até chegar nesse ponto? Esse é mais fácil, porque é assim, ó.
24 vezes 20, 480. Mais 14, 30. Então, como é que ficaria esse? 24 vezes 20. 24 vezes 20 dá 480, não é isso? 480. Opa. Com 480 com 14, e andou, então, 494,30. Entenderam esse? Ou repete? Professor, Sim. Diga. por que que foi parametrizado, né? Por que que foi escolhido 20 metros? Tem algum valor, tem algo Ah, específico? boa pergunta. Se eu te responder agora que eu não sei, eu posso pesquisar daqui a instantes, eu te dou a resposta. Não, tá tranquilo, professor. Obrigado. No meio ferroviário, João, muitas vezes eles usam que uma estaca são 1.000 metros. Uma Isso é estaca, só na 1.000 metros. ferrovia. Ferrovia. Agora, Ah, boa pergunta, por que que uma estaca são 20 metros? É uma convenção. É igual o tamanho, por exemplo, que é o tamanho, esse tamanho mais ou menos assim, ó, é o tamanho de 1 metro. Isso é uma convenção dita mundial, do Sistema Internacional de Medidas. Por que que realmente uma estaca são 20 metros? Se a gente for no Google agora, será que a gente acha essa resposta? Boa pergunta. Isso é de curiosidade, né? Era então. Por quê? A gente sempre acha, João, que o professor sabe tudo, né? E não é bem assim. Porque uma estaca mede 20 metros. Vamos ver se tem alguma resposta na história, porque muitas das unidades, João, assim, de área, por exemplo, alqueire, acre, vara, tem algumas unidades de distância e de área que é muito com base no passado. Ah, eu acho que não vai ter uma resposta tão rápida, não, tá? Que isso não, professor, era remete. curiosidade mesmo, só E para não, saber. também. É porque você perguntou, acabou me trazendo curiosidade também. Porque eu já estudei muito isso com relação a outras unidades. Agora, estaca, eu nunca me perguntei. E com tantos anos de chão que eu tenho, né, eu nunca tive essa, essa, essa curiosidade. Mas eu vou procurar saber. Você vê que não é uma resposta tão óbvia, né, no Google. Tudo que a gente pergunta para o Google, ele responde de forma imediata. O que eu acho interessante, João, por exemplo, quando diz assim, uma miga terrestre, beleza? Uma miga terrestre. Isso aí é interessante porque é a distância que um soldado romano percorre em 1 hora. Quer dizer, é uma unidade totalmente Nossa, que subjetiva. legal, bem arbitrário. Subjetiva, né? E eles É, chegam a detalhar aqui uma amiga terrestre, inclusive, de um soldado de 1,80 m do exército romano andava em 1 hora. Então é aquela distância correspondente. Então, vamos dizer, tem muita relação com a história, né? E agora, por que que é realmente aí essa da estaca, você me pegou. Bem, mas você entendeu aqui, João, essa questão da transformação? Por que que entendi 24 sim. mais 14? Beleza. Então vamos agora mais um pouquinho adiante. Pergunta: qual a distância que o sujeito anda daqui até chegar nesse outro bueiro? Mesmo raciocínio. Vamos lá. 15 vezes 20, 300. 300 com 12, então ele andou aqui 312,50. Pergunta: quanto ele andou entre um bueiro e outro bueiro? É só subtrair, né? Você pega a distância maior, menos a distância menor, você vai ter a distância entre as duas estacas. Então, o exercício 5, pessoal, é mais para treinar ou revisar esse tipo de conceito, de transformar distância em estaca e estaca em distância. Provavelmente vocês devem ter visto uma noção disso em topografia, com o professor André,
Ou vocês não, nem viram isso? Isso é novidade. Eu acho que a gente já viu, sim. Pois é. Então, mas aí o item 5 tá ok? Podemos passar para adiante. Sim. Beleza. Então, agora o item 2 talvez ficou mais fácil. Tá assim, ó. Determine o nome das estacas dos PIs. O que vocês vão fazer para mim aqui, então? Essa distância, 350. Essa distância daqui, pessoal, quando vocês fizerem a conta, vocês vão achar 250. Deixa eu fazer para vocês aqui os primeiros. Vamos fazer junto aqui, ó. Depois vocês fazem mais bonitinho, tá? Que o meu aqui tá meio zoneado. Ó, como é que eu transformo a distância 350 em estaca? Vamos fazer de novo aí para reforçar. Pega 350 e divide por 20. Quanto que dá? 350 dividido por 20. 17,50. Muito bem, 17,5. Então, vai ser a estaca 17, que é o nome deste ponto. E esse meio que vocês estão falando aí, pessoal, meia estaca são 10 metros. Então, vai ser 17 mais 10. Ah, professor, entendi. Como assim, então? 17 vezes 20, 340. Com 10, 350. Fácil, né? Agora vamos fazer a próxima, para vocês terem a noção aqui da próxima. Quanto que é 350 mais 250? 350 com 250? 600. Então, o sujeito daqui até aqui, ele andou 600 metros. Tem que somar as duas, tá, pessoal? 600 metros. Pergunta, qual que é o nome dessa estaca? O nome É a dessa... estaca 30. Muito Porque bem, 620. isso mesmo, estaca 30. Certo a resposta. E aí vocês vão calcular essa distância última, somar com 600 e transformar ela em estaca. Isso aí é depois, não agora. E assim a gente terminou o item 2. Vamos ao item 3? Sim. Então vamos ao item 3. Beleza. Então a gente está entendendo. O item 3, ele está dizendo assim: calcular o Professor, azimuth. Diga, João. rapidinho, o nome da estaca ela vai ser só um número mesmo em ordem crescente, né? Não tem, ou tem um nome específico para bueiro, para esse nome da estaca é o próprio número, né? Estaca O nome da estaca 14, você 15. coloca EST de estaca, que é a sigla, né? Então, estaca 30 e é o nome dela, é o nome da estaca, é o nome que o sujeito pinta Entendi. no chão, ele pinta no meio-fio, ele crava um piquete e põe uma plaquinha. A gente chama de nome da estaca. É porque aquele exercício lá, esse exercício aqui, por acaso era de bueiro. Então, você pintava o bueiro, talvez. Tá bom? Beleza, Beleza? obrigado, professor. Tá. Vamos ao item 3, então. Calcular o azimuth do início para PI1 e o ângulo de deflexão de PI1 para PI2 e de PI2 para fim. Vamos lá, agora é calcular ângulos. Também revisão de topografia, hein? Eu vou aqui apagar essa bagunça que está aqui. Ó, então, vai estar desenhado ou no CAD ou aqui à mão o traçado viário de vocês, a estradinha que a gente está projetando, né? De exercício. E o que está sendo pedido no item 3? Está sendo pedido 3 coisas. Vou desenhar as coisas aqui que estão sendo pedidas. Bem, nós aprendemos em topografia que o eixo Y do meu canevá aqui, né, da minha planta, o eixo Y é coincidente com o norte da planta. Então, por aqui, passando pelo ponto, nós temos o norte da planta. Esse ângulo aqui, do norte até o segmento que eu desejo, é chamado de azimuth. É o ângulo. Esse ângulo é chamado azimuth, é o nome técnico que se dá.
Então, esse azimuth, eu já estou perguntando quanto que mede. E esse aqui está bem óbvio, está bem fácil de achar. Por quê? Como é uma reta horizontal, pessoal, esse ângulo aqui é o 90 graus. Todo mundo enxerga que é 90 graus? Né? Então, esse primeiro azimuth aqui é bem bobo, né? Então, a resposta, 90 graus, 00 minuto, 00 segundos. Isso não tem segredo, porque trata-se de uma reta que ela está... O y não varia, então é uma reta horizontal. Então, azimuth 90 graus. Agora vamos aos ângulos de deflexão. Isso aqui já é revisão de topografia. O que vocês vão fazer para mim? Pega esse segmento que está aqui, vocês vão prolongar esse segmento nesse sentido aqui, ó. Prolongar para cá. Como se estivesse fazendo aqui, continuando essa reta. Vou fazer essa daqui também, ó. Essa daqui vocês vão prolongar para frente. E a deflexão é justamente esse ângulo formado entre o prolongamento até a reta considerada. Isso aqui é chamado de deflexão ou inflexão. No caso aqui é uma deflexão para a esquerda. Por que para a esquerda? É como se o veículo estivesse indo nesse sentido, né? E de repente ele tivesse que fazer uma curva para a esquerda. Ele pode ir para a esquerda, como ele poderia ter ido para a direita. No caso, ele foi para a esquerda. Por isso que é dito deflexão para a esquerda. Ah, quanto que mede esse ângulo? Ah, tem que fazer conta. Depois está se pedindo quanto se mede esse ângulo aqui, ó. Quanto que mede esse ângulo e quanto que se mede esse ângulo. Esses ângulos, pessoal, são importantes porque semana que vem, quando a gente aprender a fazer curva de estrada, vai ter uma curva aqui, ó. Esse ângulo vai ser importante para a gente, tá? Então, como calcular esse ângulo? Eu vou fazer aqui um desenho assim, pessoal, ó. Vê se vocês concordam com esse desenho aqui, ó. Aqui. Aqui assim. Opa, peraí que ficou meio torto aqui. One moment, please. Ó, esse triângulo que eu acabei de fazer aqui é um triângulo que é retângulo, 90 graus, né? Onde ele tem que esse cateto é o ΔX, e esse cateto que vai daqui até aqui é o ΔY. E esse ângulo que está aqui, por acaso, não sei se vocês lembram disso, esse ângulo aqui é chamado de rumo. Eu vou dar o nome, por enquanto, de um ângulo qualquer, alfa. Nós aprendemos também semana passada que a tangente desse ângulo alfa é igual ao cateto oposto a esse ângulo, trigonometria simples, né, pessoal? ΔX dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo, que é o ΔY. Tá, tudo bem, entendi. Como que eu acho esse ΔX? O ΔX, pessoal, vai ser essa coordenada x que eu conheço, menos essa coordenada x do ponto desse ponto PI1, quer dizer, o PI1, PI2. Então, o ΔX você acha. E o ΔY também. Esses deltas x e deltas y, pessoal, eles estão com base nessas coordenadas dos pontos aqui, ó. Você tem o x e o y dos pontos que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo exercício. Então, basta achar o ΔX e o ΔY. Ou lá no CAD também tem jeito de fazer isso. Tá. Achei, então, divide o ΔX por ΔY. Agora vem a parte da calculadora. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o arco tangente
para achar o ângulo. Igualzinho que vocês fizeram outro dia no TP1. Então, vocês vão achar o ângulo correspondente. É só na calculadora apertar A, tan, arco tangente, e calcular o alfa correspondente. Vamos supor que esse ângulo aqui você achou aí, sei lá, igual a 40 graus. Só que vai ter grau, minuto, segundo. Veja o seguinte raciocínio. Esse ângulo que está aqui é igual a esse ângulo aqui, pessoal, ó. Concordam que esse ângulo é igual a este, ó? Sim. Então, 90 graus, 90 graus. O ângulo que eu estou perguntando, então, a deflexão para a esquerda vai ser igual 90 graus menos alfa. Eu entendi, vocês entenderam? Entendi por que eles são iguais. Eles são iguais porque são retas. Eu esqueci esse conceito na matemática. Mas se eu tenho retas assim, ó, alternos internos, né? Esse ângulo aqui, ó, Ah, tá. é igual a esse ângulo aqui, ó. Uhum, Não é? entendi. E aí? Tá claro, mais ou menos escuro? E o Vou fazer outro? mais, vou fazer mais um para vocês verem. Ó, vamos supor que eu quero calcular esse ângulo aqui agora. Eu não vou, essa conta vocês fazem depois. Vou aqui fazer o seguinte. Quem não entendeu esse, tenta entender o outro, hein? Vou fazer aqui uma reta horizontal, vertical, assim. Vocês concordam que esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, ó, pessoal, ó? De novo. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Tá, entendi. Bem, aí o que vocês vão fazer para mim para achar esse ângulo maior aqui? Eu posso fazer um outro triângulo aqui, assim, grandão. O desenho vai ficar meio carregado agora, hein, pessoal, ó. Aqui é um ângulo reto. Aqui, esse cateto grande aqui é o ΔX. Esse cateto maior aqui é o ΔY. E esse ângulo aqui, ó, eu posso achar também pela tangente do ângulo. A tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu vou achar esse ângulo aqui. Esse ângulo, somado com este ângulo que eu conheço, eu tenho o ângulo maior. Aí é a hora de quebrar a cabeça em casa e achar esses ângulos. Aí pode Esses comprovar quais com o CAD, né? no CAD pode ser comprovado. Então, eu vou comprovar no CAD um dos ângulos. Para quem sabe desenhar no CAD lá, ou quem quiser treinar, seria mais ou menos assim, pessoal. Ó, no CAD, eu tenho aqui o primeiro azimuth, né? Eu vou aqui no dimension, né? Dimensão, cota, né? E vou aqui no angular, que é cotar angular, marco dois segmentos, e eu tenho aqui, ó, 90 graus, estão vendo? Então, o primeiro azimuth está comprovado. Para Foi achar qual agora, segmento, professor? Repete. Para eu ver que eu não consegui ver. eu tenho traçado, não tenho traçado aqui? Aí Sim. eu fiz uma reta vertical, que é essa, e peguei o comando aqui, pessoal, aqui no meu CAD, está em português, eu pego a opção angular e clico num segmento, clico no outro, e ele mede o ângulo, tá vendo? 90 graus. Ah, tá, entendi. Vou fazer agora o da deflexão. Aqui, ó. O que que eu estou pedindo aqui? Vocês vão fazer para mim mais ou menos assim, ó. Eu vou prolongar essa reta. Vou prolongar essa reta. Existe aqui no comando do CAD, que é o estender. Então, eu vou estender essa reta. Estão vendo ali, ó? Ó o negócio como é que fica, ó. Tá vendo? Eu botei uma retinha aqui, pessoal, porque é necessário
no CAD, ele estender até onde? Vai estender até aqui, ó. Vai bater lá, ó. Pronto, estendi. Agora eu vou apagar essa retinha aqui e vou medir esse ângulo aqui, ó. Que é o que está sendo perguntado no exercício. Quem quiser anotar no canto do caderno, aí anota, ó. Então, a conta que vocês vão fazer tem que chegar nesse número aqui, ó. 36, 52, 12. Então, a resposta desse ângulo aqui, ó, é de 36 graus, 52 minutos, 12 segundos. Ah, Tuler, como é que faz o outro? Agora vocês se virem. Se chama dever de casa. Senão fica fácil demais, velho. Quer que repete no CAD? Ou não precisa? Aí faz igual a gente fez no outro, né? Põe uma distância que a gente meio que mediu na mão e a outra, e põe a distância do CAD também, né? Mas eu gostaria, Vitória, que você tentasse fazer a conta e só comprovasse no CAD, tá? Ok. Tá, joia. E aí, hoje vai ser bem rápido o nosso encontro, porque nós estamos chegando já ao fim. Inclusive, eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. Uma turma aí, não tem? A turma tá aí? Sim. Estão. Pois é. Ó, para fechar o barraco, o que vocês vão fazer para mim? Estaquei o traçado viário de 20 em 20 metros e nomeei as estacas dos PIs. Bem, nomear as estacas dos PIs, isso já foi feito no item 2. Então, o nome das estacas dos PIs já tem. Está pedindo só para estaquear o traçado. O que vocês vão fazer para mim? No CAD ou no desenho? Quando eu digo no desenho, é aqui nesse desenho. Eu vou apagar tudo aqui porque está meio confuso, tá, pessoal? Apagando, então, tudo aqui. Então, vai ter lá o traçado de vocês. O que vocês vão fazer para mim? Pega uma régua, ou no CAD daqui a pouco eu mostro, e marca aqui no início um tracinho assim, ó, expõe estaca 0. Aí vem marcando de 20 em 20 metros na escala de 1 para 2.500. Lembrando, quem estiver fazendo à mão, tem que plotar esse desenho no papel A3. Pegar o escalímetro na escala de 1 para 2.500 e medir de 20 em 20 metros. E aí, ó, tem que pegar o escalímetro na escala de 1 para 2.500, não sei se vocês se lembram disso, com o desenho impresso e mede de 20 em 20 metros. E vem marcando aqui, ó, estaca 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, e põe o nome, 5. Não precisa botar o nome em todas não, tá? E vai. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Atenção agora que vai acontecer um negócio interessante. Lembra que a gente comentou que essa aqui é a 17 mais 10? Essa é a 17 mais 10. O que vai acontecer aqui, ó? 15. Vai ter assim, vai ter a 16, vai ter a 17. A distância, deixa eu dar um zoom aqui agora. Ó, 15, 16, 17. A distância do 17 até no PI tem que dar 10 metros. Não pode ser 20. De novo, eu venho marcando. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Daqui até aqui tem que ter 10. Beleza, entendi. Pergunta, qual que é a distância da 17 mais 10 até a 18? Vão ser 30? Não. De novo, ó. Qual a distância da 17 mais 10 até a 18? Então vai ser 20.
Não, Não, porque tem os 10, vai ser mais 10 metros, né? mais 10 metros. Muito bem, ó, vamos de uma pergunta. Qual a distância da 17 mais 10 até a 18? 10, é o que faltam, 10. Então, Ah, daqui até aqui, vocês vão marcar 10 para chegar na 18 e vão continuar marcando agora de 20 em 20. 18, 19, 20, aí vai, 21, 22, 23, e vai marcando toda a vida até a última estaca. Isso feito à mão. No CAD, essa operação é muito mais fácil. Vou fazer no CAD para vocês verem agora. No CAD, a primeira coisa que vão fazer é... Deixa eu apagar aqui um negócio. Porque para fazer no CAD, tem que desenhar usando line, P-line, porque tem linha e tem polilinha. Para usar um comando aqui do CAD, é interessante usar o P-linha, ou polilinha. Então, vou usar esse formato, esse estilo de linha, né? E vou unir os pontos, normalmente. Feito isso no meu traçado, tem um comando que chama, aqui ó, desenhar, vocês vão em desenhar. Quem tiver com o AutoCAD em inglês, né, drawing, vai no draw, point, e aí tem 4 opções, ó. Tem essas opções. Vamos pegar para mim a opção que chama medida. O que que esse comando faz? Ele vai colocar pontos numa distância que eu desejo. Então, medida. Ele pergunta assim: selecionar o objeto a ser medido. Esse objeto. Especificar o comprimento do segmento. Eu quero 20, que é o tamanho da estaca. 20. Enter. Não sei se vocês viram. Foi muito rápido, hein? Nós não, temos aqui. professor, não achei aqui. Não achou? É porque o meu tá em inglês, eu tô procurando aqui. Você vai em draw, point, e deve ter a opção Missouri. Não, aqui não tem. Tem home, insert, annotate. Não, pode procurar aí que depois vai achar. Tem Ah, draw, point, Missouri. E aí, não sei se vocês observaram, os pontinhos já foram desenhados. E aconteceu esse fato que eu disse aqui, ó. 0. 1, 2, 3. Aí, ó, aqui, ó. Essa aqui, ó, é a 17. É E esse é o 20 nos 17. 3, né, professor? Não entendi. É 20 nas 3 linhas, né? Sim, ele Número vai, 1. Ah, ele vai desenhar pontos distantes de 20 em 20 metros. E aí, para ficar bacaninha, basta escrever, né, pessoal? Aí no CAD, com o comando test, põe lá, estaca 0. Ficou meio pequenininho aqui, só um momento. Pena que a gente não está junto lá no DET, porque senão a gente estaria lá no laboratório desenhando no CAD juntos, né? Mas não tem como, né? Então, vocês vão observando aí. achei. 0. E aí, é só copiar, né? De 5 em 5, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. E depois vai alterando o nome, ó. 5, 10. E assim é o que está se pedindo no item 4. Estaquear o traçado viário de 20 em 20 metros. Então, pessoal, o que vai acontecer, então, agora? Vai acontecer que nós vamos acabar. Então, o traçado viário de 5 atividades é unir os pontos, calcular a distância usando da fórmula que eu já passei e comprovando no CAD, quem tiver CAD. Calcular o azimuth
e os ângulos de deflexão, e apresentar isso no CAD, se souber, estaquear o traçado viário e calcular um exercício aqui de revisão para transformar estaca em distância, distância em estaca. Esse foi o nosso TP2. Diga. Se der mais ou menos o valor das deflexões, tem uma faixa assim que vai dar mais ou menos perto, porque tipo assim, a minha não deu o valor exato, né, de 36, 52, mas é um valor muito próximo. Não, tem que dar exato. A minha também deu bem Não é próximo, exato? mas não deu Tem que igual. dar esse ângulo que a gente fez junto ali. Porque feito- tipo, vai dar cheio de caso o ângulo. Aí eu só arredondei. Sim. Se você fizer na calculadora, pode ser que o arredondamento você chegue no número bem próximo, No CAD aqui fica mais preciso. Assim. Pessoal, então, esse trabalho prático 2 entrega até segunda-feira que vem, valendo 6 pontos. Ok? Não havendo dúvidas, por hoje acabou. Hoje foi só isso mesmo. E semana que vem tem mais música. Vou pegar mais referências com a minha filha, tá? Beleza, professor. Tá bom. Muito legal, professor. Obrigado, viu? Boa semana. Boa semana também. Saulo As vai meninas... professor. Parar a gravação.